Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Da Porta para Dentro, para a gente contar histórias que impulsionam o mercado imobiliário. E hoje a gente tem aqui ninguém mais, ninguém menos do que Andreas Blazodakis, que é CEO da Netspace e quando a gente fala em tokenização de imóveis, é a figura que vem na nossa mente. Andrés, obrigado pela presença. Eu vou deixar que você fale um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Estamos falando aqui sobre sistema de votação do Big Brother. Fiquei sabendo disso estudando aqui para o nosso papo, mas iFood e outras várias startups. Obrigado pelo seu tempo, uma satisfação imensa. Acho que o papo vai ser super legal nesse tema que precisa ser enfrentado, né? Obrigado pela presença. Obrigado, Arthur. Um baita prazer estar com vocês aqui, da porta para dentro, né? Para mim é a primeira vez que eu estou aqui com vocês e compartilhar um pouco da minha trajetória, né? Minhas andanças por aí, contar algumas coisas que a gente pode compilar aqui para vocês. Legal, Andres. Queria que você contasse um pouquinho sobre a trajetória no empreendedorismo. A gente tem aqui já cases extraordinários, mas eu queria que você contasse lá de trás, quando era jovem, o que pensava da vida, o Andres, e como é que foi essa caminhada até aqui, para a gente conhecer um pouco. Claro, você falou alguns cases, né? Mas a minha trajetória é feita de cases de fracasso e de sucesso, né? É bom, melhor falar de sucesso, mas eu gosto de falar dos cases de fracasso para a gente poder aprender também, né? Eu, assim, uma forma fácil de me definir, eu sou um empreendedor nato, startupeiro, né? Antigamente não se chamava startup, era pequena empresa, né? Mas eu gostava sempre de empreender desde cedo. A minha primeira startup foi com 18 anos de idade. Eu comecei em Porto Alegre, sou natural de Porto Alegre, e lá comecei a desenvolver software. E aí, com 18, foi minha primeira startup, né? De 2000 para cá, um pouquinho antes, 98 para cá, eu vim para São Paulo. E aqui que eu conheci mesmo o modelo de criar gerações de novas empresas disruptivas, Uhum. que é uma coisa que me atrai muito, essa inovação disruptiva. Não é apenas uma evolução, mas algo que rasga na economia, que fica 10 vezes mais barato ou 10 vezes mais rápido. Então, assim, nessa trajetória de Porto Alegre para cá, eu fundei 18 startups, 18 empresas. Eu posso dizer que 5 delas deram muito certo mesmo, né? Uma delas é o iFood. Eu não sou fundador do iFood, mas sou fundador da empresa que detém 100% do iFood. Acho que é uma coisinha bem interessante, né? Sem dúvida. E da Simpla também, do Play Kids, a gente vai contar um pouco dessas histórias. Então, das minhas 18 startups, a gente ressalta 5, mas foram as que deram certo. Por que as outras não deram certo? Então, a gente vai ver ao longo do nosso papo um pouco sobre esse ingrediente, né, necessário para fazer uma história de sucesso, né? Legal. Bom, quando a gente pensa em Simpla, é algo que facilitou absurdamente. O iFood, a gente estava comentando aqui um pouco antes de começar o nosso papo, disrupção absoluta, né? E como é que nasce essa ideia? As que não deram certo, eu queria que você contasse um pouquinho Sim, para a gente. Aqui você atribui, né, o sim, fato de não ter dado certo e como é que surge, né, sim. essa ideia. Arthur, é muito fácil a gente navegar olhando para o retrovisor, né? Então, eu estou aqui em 2025, olhando para o que eu fiz 10 anos atrás, é fácil de enxergar o que eu fiz de certo e de errado. E vamos dar um exemplo da internet. Quando a gente olha para a inovação da internet, a internet não para de inovar nunca, mas a gente, na primeira vista, parece que a gente tem que focar para tentar entender a evolução da internet. E o furo é um pouco mais embaixo, porque a internet se suporta em telecomunicações. Se você parar para pensar, por baixo da internet ou por cima da internet, né, por satélite, Hum. vem as telecomunicações. Então, se eu fosse fazer um resumo para vocês, vamos falar dos últimos 25 anos, que é quando o celular surgiu, né, a gente já teve 5 grandes evoluções do sistema de telecomunicações que suporta a internet com celular.
Você falou um pouco aí do Big Brother, né? O Big Brother, ele nasceu na época que o messaging, o SMS, era o que a gente tinha de geração de celular disponível, né? Então, a geração 1G, que eu chamo, né? A gente Uhum. não chamava de 1G, hoje a gente chama 4G, 5G, mas era a primeira geração de dados no celular. Então, olhando um pouquinho para trás, que ingredientes que a gente vê, primeiro é prestar atenção em que ambiente de telecomunicações você está. Nós estávamos no mundo de SMS e na hora certa que o SMS estava vindo para o Brasil. Então, a gente criou sistemas como esses de cartão de crédito, essas mensagens de texto que você recebe de uso de Uhum. cartão e que depois a Globo usou para fazer a votação do Big Brother. O sistema andou um pouquinho mais para frente, começaram a aparecer mensagens multimídia. Lembra dos ringtones, Uhum. wallpaper? Também foi uma grande inovação que a gente participou. A gente pulou para a área de promoções. Fizemos promoções de empresas usando ringtones, usando wallpaper para a pessoa baixar e tudo mais. Um pouquinho mais para frente, Arthur, veio a terceira geração de celulares. Lembra do 3G? A gente Uhum. até esqueceu, né, como é que era a geração 3G. O 3G foi quando possibilitou os celulares a fazer streaming. Então, todos esses aplicativos que a gente vê famosos aí de streaming, como Netflix, Spotify, e na época nós criamos o Play Kids, que é um aplicativo de Uhum. criança, foram criados na época do 3G. Então, de novo, eu estava lá na hora que o 3G chegou no Brasil, 2008, 2009, né? Começamos a brincar de 3G para fazer a revolução. E a história do iFood veio do 4G. Uhum. Tu vê que a cada 4, 5 anos, estou pegando aqui 25 anos para trás, e eu estou resumindo em 5 gerações de telecomunicações. Então, assim, o 4G foi a quarta revolução, e aí veio o iFood, Simpla, tudo isso que a gente usou a velocidade do 4G para ligar quem estava offline, que eram os restaurantes, né, ou as casas de ingresso, as casas de show, né, para vender ingresso, com as pessoas que estavam online. Pois bem, aí agora vem o 5G, que é um pouco do assunto que a gente vai falar Uhum. hoje. A gente não vai falar de 5G, mas vai falar de blockchain, de tokenização, que é um dos pilares do 5G. Então, assim, mais uma vez, de 2020 para cá, com a chegada do 5G, eu já sabendo, tendo passado pelas outras gerações de celulares, eu fiquei me perguntando, e agora? O que que virá por trás do 5G? E só para fechar esse racional, eu busquei literatura na internet há 5 anos atrás para tentar entender quais eram as tecnologias que iriam emergir. E estava lá nos documentos que eu acessei a inteligência artificial como um dos pilares do 5G, o blockchain e a internet das coisas, IoT também chamado, né? Uhum. E aí, há 5 anos atrás, eu não conhecia nada de nenhum desses pés do tripé. Então, assim, ou eu tinha que me renovar para fazer uma nova operação, ou me aposentar, né? Já dá para saber o que que eu decidi fazer, né? Então, queria só abrir o racional para vocês entenderem o que que dá certo, o que dá errado. Basicamente, é estar no lugar certo e entender que revolução está acontecendo naquele momento. E eu percebo que é um desafio. Eu li em algum lugar que tudo bem, a gente tem que estar à frente do cortejo, né? Mas nem tão distante que a gente não consiga vê-lo, né? Então, o que eu percebo é que é preciso ser bastante arrojado para defender ideias que são um pouco palpáveis, né? E aí, já fazendo um gancho aqui com o mercado imobiliário, eu estou percebendo então que todas as primeiras iniciativas não envolviam o mercado imobiliário, né? Sim. Como é que é pensada essa transição? Foi muito, muito interessante esse ponto que você levantou, porque pelo seguinte, em 2019 eu decidi realizar minhas ações da Maverick, por conseguinte de iFood, de Simpla e tudo mais, ou seja, vender as minhas ações e me capitalizar. Quando eu me capitalizei, o capital veio para o banco, eu comecei a ficar ansioso, do tipo, nossa, e como é que vai ser daqui a 20 anos com esse capital? O que vai acontecer? E aí eu entrei no mercado de vocês, mercado imobiliário, que é a melhor forma de proteger o capital ao longo dos anos, né? O pessoal brinca que o imóvel é a máquina do tempo e do dinheiro, né? E aí, sem querer, acabei entrando no mercado imobiliário, mas no mercado imobiliário analógico, que é como ele é ainda até hoje. Até hoje. Eu me dei conta, falei, pelo amor de Deus, o que que aconteceu? Eu montei 18 startups, foi o que você falou, né? E cadê o imobiliário? Não, o imobiliário não está na internet, no mundo inteiro. E por que que o imobiliário não está na internet?
Primeiro, porque a internet atual, a internet do sanduíche, a internet do ingresso, a internet da corrida de táxi, a internet do comércio eletrônico, do varejo, essa internet chamada de Web 2, é a segunda geração de internet, a internet transacional, ela só transaciona mercadoria e serviços. Poxa, como assim, Andrés? Isso. Ela só transaciona mercadoria e serviços. Por quê? Porque ela não tem tecnologia suficiente para controlar algo que o direito conhece muito bem, que é a propriedade privada. A transmissão da propriedade em ambiente de internet atual não era possível até então. Então, se você só via telefone celular sendo vendido, um serviço, um ingresso, comida e coisas desse tipo. E aí eu comecei a estudar o blockchain há 5 anos atrás e fui entender que o blockchain é exatamente o oposto da internet atual. Ele só trabalha com patrimônio. Quando eu vi isso, você junta as duas coisas, eu comprando um monte de imóveis, tinha pego meu capital, comecei a comprar um monte de imóveis. Os imóveis eram todos analógicos, a sua propriedade. Do outro lado, eu estou estudando o blockchain e estou vendo que o blockchain é feito para controlar a transmissão de propriedade em tempo real no ambiente de internet, e essa internet é chamada de Web3, a terceira geração de internet. Aí eu fiquei louco, falei, não, pelo amor de Deus, tem que pegar os imóveis que eu estou comprando, pelo menos, e tokenizá-los. E fui descobrir que no mundo inteiro isso estava acontecendo, não é um fenômeno que por acaso ocorreu no Brasil. Isso é legal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de fora, né? Primeiro sobre a situação registral do Brasil. Uhum. Eu escrevi um artigo uma vez sobre a irregularidade imobiliária como um fenômeno do nosso mercado, né? Por uma questão histórica, por uma questão das mais variadas. E o cartório, um país cartorial, um país que cumpre uma função de tentar, em alguma medida, fiscalizar e regularizar, né? Por outro lado, passa por uma burocracia, né? Do ponto de vista dos desafios enfrentados lá fora, imagino que eles sejam diferentes dos que a gente tem aqui no Brasil. Mas o que que você, quando começou a estudar isso, o que que você já viu lá fora e qual seria aí hoje o melhor exemplo de um sistema de tokenização de imóveis que funciona? Interessantíssima pergunta, porque é o seguinte, você muito bem colocou, o que que tem lá fora diferente do Brasil para melhor ou para pior? Vou tentar resumir aqui em termos de níveis de complexidade de sistemas registrais. Então, se fosse de 1 a 5, o Brasil está no nível 5 de complexidade, de segurança. Nosso sistema é muito bom, né? Ele tem alguns defeitos para evoluir, mas ele está no nível 5. Ele é o mais complexo do mundo, junto com todos os sistemas germânicos. Nossa origem do sistema registral brasileiro é o germânico. A gente pensa por ter uma ligação com Portugal, Espanha, que é português, porque o Brasil foi descoberto pelos portugueses, mas não é o sistema germânico, né? E do outro lado da complexidade, para o lado mais fácil, é o sistema americano, que é o DID, que é um registro muito mais leve, muito mais fraco, que depende de contratos pessoais, de confianças nas pessoas, entre pessoas, né? E de auditorias, de compliance do bem e tudo mais. Então, assim, nós estamos no lado mais alto da escala de complexidade e o mundo inteiro está daqui para baixo, a Alemanha para baixo, né? Em termos de complexidade. Então, eu imagino, aí você começa a juntar os ingredientes. Eu estou comprando imóveis de um lado, do outro lado eu fiz uma análise que o nosso sistema é o mais complexo de todos, dos mais complexos, né? E aí, quando eu pensei em tokenização, eu olhei como é que estava sendo feita a tokenização lá fora. Já tinha tokenização e tem até hoje. Toda a tokenização é feita desatrelada da matrícula do imóvel. Você vê muito pessoal criando veículos especiais de custódia chamado SPVs, Special Purpose Vehicles, para guardar o imóvel e aí você fraciona ações desse veículo, não do imóvel. Para mim, isso não servia, porque eu queria ter uma das coisas mais mágicas do imóvel, que é a posse, a gestão da posse. Então, eu não queria uma ação de uma empresa que era dona de um imóvel. Então, assim, no mundo inteiro,
se foi para essa linha de tokenizar uma empresa que detém imóveis e você tem ações desse imóvel. Isso é até hoje. Uhum. No Brasil, a gente seguiu uma linha diferente, talvez até impulsionado por mim, porque eu era o primeiro proprietário que estava tokenizando e eu falei, como cliente, eu não faço nada que não tiver atrelamento com a matrícula. Né? Uhum. Dono é aquele que é registrado no ambiente registral. O próprio Código Civil contempla isso. Então, a gente fez um modelo de, em vez de tokenizar o imóvel, tokenizar a matrícula, a gente fez ao contrário, a gente matriculou o token. Eu peguei o token da internet e fiz o movimento ao contrário, fiz a inovação se render para a tradição. Uhum. Todo mundo achou muito estranho isso no Brasil. Assim, a pessoa, não, vocês estão malucos, imagina, deixa o cartório para lá. Não, o cartório está aí há 160 anos e vai ficar mais 100 anos. Uhum. Talvez de outra forma, né? Teria que mudar o Código Civil para poder mudar o ambiente registral. Então a gente não acreditou nisso em curto prazo. Curto prazo é menos de uma década, pensando em Código Civil. E a gente fez isso. E aí, somente há mais ou menos umas 3, 4 semanas atrás, que apareceu o primeiro sistema de tokenização atrelado à matrícula, e foi em Dubai. Então, assim, fiz tudo isso para poder entender o embasamento e te Uhum. dizer que hoje nós temos notícia no mundo que 2 países, né, no caso Dubai, lá uma jurisdição, e o Brasil como um todo, estão tokenizando imóveis com token atrelado à matrícula. A maioria, se você vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, você vai encontrar imóveis tokenizados que são feitos através de venda de ações de empresa que detém imóveis. Só que tem aquele desafio que você não tem direito à posse. No Brasil, por exemplo, os cases que você vê aqui, você vê case de financiamento imobiliário com o token em garantia, Uhum. onde a pessoa mora no imóvel, ou seja, mora no token. Então não é uma ação de uma empresa, é um imóvel, ele está apenas sendo representado por um token. Legal. E vamos lá. Eu confesso que ainda para mim, né, um desafio a conceituação do blockchain, ó, e é um conceito Hum. fundamental para a gente conseguir entrar na ideia de propriedade digital, que depois eu gostaria que você falasse a respeito. Você consegue explicar para a gente, para quem está assistindo a gente em casa, enfim, o que é, afinal de contas, o blockchain? Olha, vamos imaginar que quem está nos ouvindo conhece praticamente nada de blockchain. Eu brinco, né? Você sabe tanto quanto todo mundo sobre blockchain. Ou seja, nada, né? Nada. Quase nada. Essa é o bom momento de entrar no mercado, é quando ninguém sabe nada, né? Nada, sem dúvida. Então, depois desse podcast, você vai saber muita coisa, né? Imagina que o blockchain é como se fosse um Excel, uma planilha vazia. Tá? Planilha todo mundo conhece, né? Então, uma planilha vazia, vamos imaginar aqui uma planilha de 10 linhas e 10 colunas. Nós temos 100 células, como se fosse um edifício de 10 andares sem apartamentos. Então, cada célula, eu estou aqui figurativamente falando, é como se fosse um apartamento. O blockchain é um conjunto desses blocos, dessas células, eu posso colocar uma governança para cada imóvel. Então, imagina que cada célula é como se fosse um apartamento. Então, no apartamento 201, eu vou lá e programo um token para ele. Eu coloco um token dentro daquela célula e digo, olha, esse token aqui, ele não é fracionável. Então, não pode ser vendido se não for integral. Esse é um tipo de regra que eu posso colocar no token ali do apartamento 201. Já no apartamento do lado dele, que é o token do apartamento 202, eu posso colocar uma outra regra. Olha, esse apartamento ele é fracionável, de maneira livre. Ou seja, eu posso te vender R$ 10 desse apartamento, 50 mil, 1 centavo. Então, eu deixei livre a tokenização e o fracionamento. Isso pode ser feito. Quando você faz uma governança desse tipo, num token, você tem que pensar que poxa, mas se vai ter mais de uma pessoa, como é que eu vou gerir a posse? Então tem outros desdobramentos. Uhum. Então o blockchain é como se fosse um grande Excel, né, você vai colocando regras em cada uma das células, tá? Na verdade, em termos técnicos, esse Excel é como se fosse uma corrente, né? Por isso que é blockchain, Uhum. uma corrente de blocos. E os blocos são gravados um atrás do outro. Então é como se eu gravasse uma célula atrás da outra. Eu gravo um bloco 1,
Para gravar o bloco 2, eu entrelaço no bloco 1 e assim por diante. Por isso que o blockchain ele é imutável. Você não consegue mexer num elo da corrente. Se eu fraudar, um elo da corrente desmancha todo o resto para frente. Então, o blockchain como se fosse uma corrente de blocos com informações, um bloco atrelado ao outro, e em cada bloco tem um token ali, e tem as regras daquele token que a gente programa nos contratos inteligentes, que são os smart contracts. Assim, não é parece muito complexo, mas não é. Sabe que é legal? Porque existe um princípio registral, né? Que é o Uhum. princípio da continuidade registral, que é justamente essa ideia de que o que aconteceu no imóvel não é possível de ser apagado. Né? Existe ali, por uma questão de segurança, que há ali uma cadeia dominial que necessariamente continuará possível de ser consultada sempre. Por Sim. isso, alguns imóveis com matrículas de 100 páginas, já aconteceu isso. E me parece que essa cadeia, né, de acontecimentos ali dentro do blockchain também é algo que não dá para mudar, né? É um excelente exemplo, Arthur, porque assim, é muito similar. Porque o ambiente registral ele é descentralizado, né? Ele é Uhum, por zonas. uhum, Então, assim, o que acontece numa zona não depende da outra. É descentralizado o controle e lá tem um livro-razão, que é uhum. a matrícula com todas as averbações. O blockchain é muito parecido, um excelente exemplo, né? A diferença é que o blockchain ele está todo eletrônico e no ar, ele não tá gravado em nenhum computador central e tudo mais, né? Então, assim, é muito parecido, o exemplo foi muito, muito bem colocado. E sabe que eu percebo que não há, então, as pessoas, quando a gente fala em tokenização de imóveis, não necessariamente significa fracionamento da aquisição, né? Não, É possível que eu compre um imóvel inteiro digital, né? E aí, então, nós temos aí o conceito de propriedade por, digital. por isso que a gente chamou de propriedade digital, né? A gente gosta desse termo porque para resolver dois problemas na nossa cabeça, né? Uma delas, principalmente para quem é advogado, quando a gente fala em propriedade, você está, ainda mais de imóveis, né? Você está remetendo ao direito real sobre o imóvel, propriedade civil. E Uhum, nós precisamos separar as coisas, porque a propriedade real está lá na matrícula. O que é feito é colocado um token, que é uma propriedade digital, atrelada à propriedade real. Então, são coisas diferentes. É como se tivesse uma camada digital em cima do cartório, né? Atrelado ao que é feito no cartório. Então, o conceito da propriedade ele é entendido dessa forma, que como se tivesse uma folha de papel, você coloca um objeto eletrônico colado nela. Então, você não anula o cartório, você coloca uma camada a mais sobre o uhum. cartório. E aí você consegue o melhor dos dois mundos, que é manter a segurança da tradição, ou seja, eu como comprador, que fui o primeiro comprador, né, de imóveis tokenizados, eu tinha, lá no final do processo tem uma matrícula, ou seja, a matrícula está lá, mas eu tinha o benefício, tenho, né, o benefício de estar no mundo eletrônico, de poder movimentar o token e vender para você aqui em 30 segundos. Legal, legal. Você falou sobre regulamentos, smart contracts, então nós estamos falando de documentos que vão definir ali as bases e as regras da utilização do imóvel, por exemplo, quando ele for fracionado. É Sim, isso? é tão poderoso isso, porque eu gosto de dar o exemplo do Excel, mais para falar dos contratos inteligentes, porque o que que você coloca dentro de uma célula do Excel? Você coloca uma fórmula, né? Aqueles que são mais avançadinhos colocam o quê? Uma macro, né? Os caras Uhum. vão fazer uma macro aqui no Excel. No blockchain, você coloca um programa inteiro, escrito em Solidity, que é uma das linguagens, né? Você consegue programar 10 mil linhas de código de programação dentro de uma célula. Então é muito poderoso. Quer ver coisas que a gente dá exemplos práticos, né? Nós temos vários contratos de financiamento imobiliário ou venda parcelada de longo prazo, 15 anos, 20 anos, como se fosse um financiamento de imóvel mesmo, né? Onde o token, a alienação fiduciária foi feita em cima do token e não na matrícula. Então a matrícula está lá travada, parada, existe um token que foi usado em garantia numa operação de crédito. Tem ideia da quantidade de programações que foram feitas
assim, para acontecer de maneira mágica na experiência do usuário, vou te dar um exemplo. Essa alienação do token, ela é feita em segundos. Como é que funciona hoje o financiamento imobiliário? Você demora 70 dias para fazer o financiamento imobiliário. A gente potencialmente, com tokenização, pode fazer a alienação do token em segundos. Então, o financiamento pode sair quase que online. Se o seu Serasa está ok, a alienação do imóvel, como é feita no token, ela faz online também. Então, a gente ganha 70 dias no processo, traz ele para a instantaneidade. Mas digamos que o Arthur mudou de ideia, mudou de emprego, teve um soluço, está com uma dívida de 20 anos. Quando o imóvel é com alienação na matrícula de papel, não tem nada que fazer. Ou você paga ou perde. Você não tem o que fazer. O banco não vai renegociar contigo, porque é tão complexa a renegociação e ela é feita sobre todo o contrato de 30 anos que não dá para fazer nada. É uma pedra que você colocou em cima do imóvel. Quando a financiamento imobiliário é feito no ambiente digital, podem haver programações do tipo assim: olha, você não pagou 2 meses. No terceiro, você vai começar a perder o imóvel. Então, antes de você perder o imóvel, eu como banco, posso deixar programado, né? O banco parceiro na operação pode deixar programado para lhe estender e renegociar o contrato automaticamente e digitalmente, sem interferência humana do lado do banco. Porque ele já colocou todas as regras ali. Você não precisa ligar para o gerente, nada. Vai apertar um botão e dizer, ó, vou dar uma esticada aqui e tudo bem. Então, esse tipo de flexibilidade vem automaticamente com a tokenização, né? É uma espécie de facilitação do aditivo ali, aquele negócio, né? Eu programo É alterando, como se o aditivo já tivesse programado, certo? você já tem um aditivo, só que ele não foi clicado ainda. Startado. Aham. O aditivo está lá, Tá lá. né? Sim. Tá lá, você diz, eu quero ele. Ou seja, você já tem as possibilidades desenhadas ali e basta usá-las, né? Em Exatamente. determinadas condições Tem um exemplo encaixado nesse que eu gosto muito, que é o seguinte: a decisão de comprar o imóvel é uma decisão de vida das pessoas. Uhum. Né? As pessoas têm em sua vida não mais do que 2 imóveis. Parece que a média é 1,5 imóvel por vida, vamos falar assim, né? Claro, se o financiamento é de 20, 30 anos, você vai comprar um, o outro você já está com 70, 80 anos de idade, não vai nem ter financiamento. É uma decisão muito grande. Quando você tem um imóvel com a propriedade tradicional, se você tomou a decisão de comprar um imóvel de 500 mil reais e te faltou 50 mil reais, você não tem o que fazer. E nenhum banco vai fazer um home equity de 50 mil reais. Não vale a pena. Uhum. É tão pesada a operação que você vai ficar devendo 50, vai dever 70, vai dever 100. Quando vê, você vai perder o imóvel. No caso tokenizado, se você tem um imóvel de 500 mil reais, você pode dizer, olha, eu não queria rolar meu cartão de crédito no crédito rotativo. Eu vou usar o crédito do meu imóvel, que já está em garantia do banco. Baixa 10 mil reais do meu imóvel. Então eu pego o imóvel de 500 mil, baixo 10 para minha conta, fico com 490, mas eu tenho que pagar de volta. Mas é muito mais fácil pagar 10 mil reais com juros muito pequenos do que pedir os 500 mil emprestado dando o meu imóvel em garantia, né? Então esse tipo de operações tanto operações de home equity de pequena escala, de 10 mil reais, 5 mil reais, 50 mil reais, vai explodir no Brasil, assim, em termos de demanda, porque o maior endividamento do brasileiro ele vem de cartão de crédito, a coisa começa com 10 mil reais mesmo e vai a 100, se ele não pagar, né? E também operações de venda, que eles chamam de sale and leaseback. Você tem um imóvel, daí você vende e passa a alugar o seu imóvel, né? Que é muito comum, né, em galpões e tudo mais. Né? A empresa faz muito sale and leaseback. As pessoas normais e CPFs tradicionais vão usar operações de sale and leaseback para virar inquilino temporário do seu imóvel para poder dispor do dinheiro. Legal. Ainda sobre os regulamentos, para tentar também já fazer um gancho para NetSpace, né? As pessoas, onde que eu consulto isso, né? Imagina, eu tenho ali os termos da alienação fiduciária, inclusive significa então que os bancos já estão nesse mercado. Já tem
3 bancos com contrato assinados com a gente. Eu só posso falar de um, se você quiser eu posso mencionar, Claro, fica à vontade. que é o Sicoob. O Aham. Sicoob anunciou no Jornal Valor que vai ser, de fato, foi o primeiro banco do Brasil a dispor de alienação fiduciária do token ao invés da matrícula, mas o token é atrelado à matrícula. Então, o Sicoob foi pelo menos noticiado como o primeiro banco que vai fazer operações com crédito imobiliário tokenizado. E o Banco Central, né, por coincidência, e não é coincidência, porque ele já estava trabalhando nisso, anunciou, o próprio Banco Central acabou de anunciar o mês passado, que vai fazer ainda em 2025 o avanço para regular esse mercado, para entre 2026 e 2029 tratar isso como operações do dia a dia. A notícia é: Banco Central avança no crédito imobiliário tokenizado. Então, a regulação ela está assim suficiente para o que a gente tem hoje no mercado. O pessoal pensa, vai ter que esperar muita regulação chegar. Depende do que você quer fazer com o imóvel. Se você pegar o imóvel, começar a fazer fracionamento, torná-lo um produto do mercado financeiro, e aí provavelmente você vai ter problemas de regulação. Mas se você tratar o imóvel como imóvel, né, você vai estar no mercado imobiliário que está amplamente regulado. O que significa que se a partir de um token eu passo a ter a posse, eu vou poder alugar, eu vou poder fazer. A gente chama de atributos da propriedade, né? Decorrentes da Sim. propriedade, a posse, usufruir de um imóvel é um atributo que é possível com o imóvel tokenizado. Mas só para o pessoal visualizar. Então, imagina que eu, Arthur, fiz uma operação de alienação fiduciária e quero consultar os termos Assim, do meu contrato, né? No final do dia é um contrato, claro. assim como outro qualquer. É, eu vou onde? Você vai na sua carteira digital, tá? Assim como você tem uma pasta de papel na sua casa para consultar a matrícula, você passa a ter uma carteira digital, como se fosse um aplicativo de banco. As incorporadoras estão preparando carteiras digitais e os bancos estão preparando carteiras digitais para colocar imóveis. Inclusive, formalmente, a Caixa Econômica Federal tem um edital aberto desde setembro do ano passado, comprando carteiras digitais do mercado para disponibilizar a guarda de imóveis e criptoativos em geral. Então você vai na sua carteira digital do seu banco de confiança, da sua incorporadora de confiança, você vai ter os seus imóveis, como se fosse um inventário de imóveis. Você vai folhando, se você tiver mais de um imóvel, vai ver 2 imóveis. Você clica no imóvel e você abre 3 dimensões do imóvel. Legal. Atualmente, no mundo tradicional, você tem uma dimensão do imóvel, que é só a matrícula. Por isso que a gente olha para a matrícula e olha para o cartório e fica assim, apavorado pela burocracia que a gente tem que enfrentar. Lá na carteira digital tem uma das dimensões que é a própria matrícula. Você clica e enxerga a matrícula. Você vai lá na última página da matrícula e tem o token. Você consulta o token lá. É público isso. Se você for na zona de registro, você também vai encontrar essa informação. É a mesma informação. A segunda dimensão é o blockchain. Você vai consultar, se você clicar lá, imóvel apartamento 201, consultar blockchain, que é para ver como é que está o registro eletrônico dele, você vai direto no token que referencia aquele imóvel. Essa informação ela é transparente para mim e para você. Você pode consultar todos os meus imóveis. Você não vai saber que é eu porque não está meu CPF lá. Mas se eu te der o endereço da carteira pública, você vai encontrar meu imóvel. Então você encontra a matrícula, o blockchain, que é onde está registrado o token, e você tem uma terceira dimensão, que é uma certidão da propriedade digital em tempo real, que nada mais é do que o cruzamento dessas duas informações. Ele cruza a matrícula com o que está na blockchain e diz: olha, esse proprietário aqui, que está acessando com esse login, tem os seguintes direitos. Tem direito à posse do imóvel, porque ele detém 100% do token. Tem direito a usar esse token em operações de alienação fiduciária com esse token como colateral. Então, ele lista todos os direitos que eu tenho naquele momento. Entendi. Se eu fracionar a minha propriedade, eu vou e tirar uma certidão,
vai aparecer que eu não tenho direito à posse, porque eu perdi a posse, eu estou dividindo a posse, e isso é regrado por um terceiro contrato. E para finalizar a parte de regulamento e contratos, tem todos os contratos tradicionais do mercado imobiliário. A gente brinca que a gente imita o passado. Nós estamos lá no futuro, né, ou no presente, Uhum. trabalhando com imóveis já digitais, mas o mercado está no passado ainda, está na tradição. Então, se eu te vendo um token representando um apartamento 201, o sistema gera um contrato tradicional de compra e venda, que vai atachado na transação. Se você quiser, você pode imprimir o PDF, guardar numa pasta também de papel. A gente brinca, ó, você imita o passado, no passado era assim, né? Aham. E eu vou guardar também. Então tem muita gente, tem muitos usuários que guardam esse arquivo, né? Tá lá na carteira sempre à disposição, mas tem gente que gosta de guardar a pastinha do imóvel, pode guardar. Tá? Entendi. Eu Então, estou entendendo então que esse um outro princípio, eu estou gostando de fazer esse paralelo, mas é a publicidade. O que uhum, significa ter clareza com relação ao que está acontecendo com aquela sim, propriedade imobiliária. Então, se eu me deparo com uma matrícula que tem ali um token, eu consigo, a partir daquelas informações, checar, por exemplo, quem é o proprietário ou quem tem os direitos de aquisição da propriedade, ou enfim, isso aí. quem está vinculado àquele token, você consegue ver essa cadeia também de transações, né? Se eu te der o endereço do meu endereço na blockchain dos meus imóveis, Isso é legal. Mas onde é isso? é, Entende? é muito legal. Essa parte é a mais legal de todas. Eu demorei para entender também. Eu estava muito preocupado com essa pergunta, porque, pô, afinal de contas, eu ia me tornar um proprietário digital, né? Aham. Eu vou fazer uma metáfora para explicar o token e acho que todo mundo vai entender. Hum. O token é uma tripa de números, né, pessoal? É uma sequência de letra e número, é uma sopa de letrinha. Esse é um token, né? A, B, X, X, P, T, O, 1, 2, 3, 4, esse é um token, tá? Só que o que que acontece? Imagina que esse token é como se fosse um código de conta corrente. Então, eu tenho código do banco, código de agência, código da conta corrente e CPF. E mais a senha para acessar essa conta toda. O que que acontece com o proprietário de uma conta corrente? Ele acessa o dinheiro que tem lá dentro. O token é a mesma coisa, é uma sequência de códigos mais uma senha. Quem tiver essa sequência de códigos mais a senha, acessa a propriedade digital de imóvel que tem lá dentro. Então, Entendi. é assim que a gente costuma explicar como é que funciona essa publicidade. Então, se você. Eu posso te dar esse código. Por exemplo, quando eu te passo um Pix, você acaba sabendo meus dados, mas você não tem a senha da minha conta. É a mesma Sim, coisa. sim. Então, digamos que a tokenização imobiliária é como se fosse um Pix do imóvel. Uhum. Você tem a chave da pessoa, você não faz nada com aquela chave. Você tem que ter uma senha para acessar aquela conta. Aí essa chave é pública, está disponível na internet. A segunda parte da pergunta que quase que eu esqueço, mas não vou esquecer. Onde é que está esse negócio, né? Uhum. Eu vim da área de tecnologia, eu programei por 10 anos, programava os bancos de dados, normalmente a gente salva em algum lugar, concentrados, né? No meu HD, né? Ou na minha máquina, ou na minha nuvem, Nuvem. né? Aham. Aqui no blockchain é totalmente diferente, você não salva num lugar seu. Como é que funciona o processo de maneira didática? Quando eu vou gravar uma transação, digamos que fiz uma venda de um imóvel, eu preciso gravar essa transação no banco de dados do blockchain. O que que o sistema faz? Ele levanta essa transação para todo mundo que participa da rede de computadores do blockchain, que são mais de 100 mil computadores, e diz o seguinte: eu tenho um bloco para gravar, pessoal. Né? Como se fosse um computador falando com a rede. Eu tenho um Uhum. bloco para gravar, eu preciso gravar, eu preciso do dígito verificador para poder gravar esse bloco. Quem me dá? Né? O nome disso é mineração. Eu nunca entendi o que era mineração. Isso é mineração. Milhares de computadores no mundo disputam a descoberta desse código para eu poder gravar o bloco. Então, a cada transação que eu faço de imóvel, alguém faz a mineração e me dá o código para gravar. Quando acontece isso, eu gravo essa informação em toda a rede que tentou descobrir. Então, onde é que está essa informação? Em 100 mil computadores. Se eu fizer uma transação de venda de imóvel para você,
essa informação vai estar gravada em 100 mil computadores. Por isso que ela é inviolável. Além de ela ser aberta, ela é inviolável. Para você hackear essa informação, você vai destruir a corrente de blocos, mas mais do que isso, você não vai conseguir destruir. Você vai tentar destruir, mas porque você precisaria destruir 100 mil correntes de blocos. Você teria que ir em cada um dos computadores e tentar destruir. Então é impraticável. Não sei como. O pessoal fala que computadores quânticos vão conseguir fazer isso. Só que o blockchain está evoluindo, então está cada vez mais impossível de violar, né, um conjunto de invadir 100 mil computadores para poder mudar toda a rede. Então não está em nenhum lugar e ao mesmo tempo está em tudo que é lugar. Legal, entendi. E sobre a NetSpace, né? Eu tive a oportunidade de criar lá a minha conta e queria que você contasse um pouquinho sobre um ambiente, né, de gestão ou de aquisição dessas propriedades. Sim. A gente toma muito cuidado na forma de ir para o mercado. Por quê? O mercado imobiliário não é que ele é grande, ele é o maior mercado do mundo. É a maior classe de ativos patrimonial do mundo. O pessoal fala em torno de 400 trilhões de dólares. Para fazer uma analogia com o mercado financeiro, que a gente acha muito grande, o mercado financeiro é 200 trilhões de dólares, ou seja, o mercado financeiro é a metade do mercado imobiliário. Então, a gente, em primeiro lugar, é um mercado muito grande. Não vai haver the winner takes all. Um líder leva tudo. O ganhador leva tudo. Não tem isso. É muito fracionado. Tanto é que a maior incorporadora do Brasil ou de qualquer país do mundo tem 3% do mercado, 2% do mercado. Eu nem sei se chega a isso. É muito fracionado o mercado. Então, o que nós fizemos? A gente tomou muito cuidado na forma de ir ao mercado. Então, a NetSpaces, você poderia considerar que nós queremos ser o sistema operacional e não o aplicativo. Deixa as incorporadoras, os portais de listing, né, os players de mercado criar os seus sistemas em cima do padrão que a gente está ajudando a criar. Só que se eu faço um padrão e deixo ele fechado, com a nossa marca, inclusive, ninguém vai entrar, vai dizer, não, esse negócio é proprietário, né? Então a gente fez um padrão aberto, tirou a nossa marca e tirou NetSpace e colocou propriedade digital, para que digamos que o nome da incorporadora seja ABC. Então é a propriedade digital da ABC. Não tem nenhuma marca comercial ferindo o branding dela. Então a NetSpaces é um ambiente sim, mas o usuário não acessa a gente, ele acessa a incorporadora, ele enxerga a NetSpace através da incorporadora, através da imobiliária, né? Porque daí a gente consegue ser amigo do mercado e aberto ao mercado, né? Não é uma afronta ao mercado. Legal. Antes da gente entrar nessa parte da intermediação, né, das imobiliárias, dos corretores, que é um público forte nosso, e eu queria falar um pouquinho sobre a participação deles nesse movimento, a importância disso. Mas antes eu queria tratar sobre. Bom, a gente falou aqui sobre imóveis prontos, tá lá uma matrícula, a gente faz a tokenização e começa a possibilidade de comercialização desse ativo digitalmente. Mas pelo que eu andei lendo, né, parece que no setor de produção, de lançamentos, há já também uma iniciativa nesse sentido, né? Já está acontecendo. Sim. Arthur, essa é a melhor iniciativa, o imóvel que vem de planta já tokenizado, né? Ou vem de fábrica tokenizado, que a gente brinca. Porque é como se fosse água limpa, né? Você está criando um imóvel, ele já nasce com a propriedade digital, com o nome da incorporadora, e ele já nasce com o crédito atrelado ao token. Então, imagina que você poder comprar o imóvel na planta, que você pode dar ré na compra e dizer, não, deixa eu dar ré em 20 mil reais aqui, o que eu preciso de 20 mil. Então, assim, é a melhor coisa. Por que a gente não começou pelo imóvel na planta? Porque a coisa já é meio etérea, né? Então, assim, começar por uma coisa que não existe, com um apartamento que não existe, é difícil, né? Então, a gente começou com imóveis prontos e a gente começou a dar ré no mercado. A gente vai chegar, inclusive, no financiamento à produção. Vai dar mais ré ainda, né? Até chegar no terreno tokenizado. A ideia é que desde o terreno o ambiente saia todo tokenizado. Então, o que é o grande negócio de 2025 que a gente está
espalhando o Brasil afora, são 126 cidades que já possuem a propriedade digital, e ali nesse momento tem 15 incorporadoras que estão assim, já em fase de lançamento tokenizado. Estão saindo do forno com imóveis tokenizados. Em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Então não é uma coisa de São Paulo somente. Entendi. Em cidade grande, cidade pequena, tem em São Paulo também, e Rio de Janeiro e tudo mais. Então, assim, tá mais de 100 cidades, imóveis nascendo na planta, tokenizados. Legal. E acaba gerando uma democratização também, né? Na possibilidade de aquisição desses imóveis cifracionados, né? Eu acho que Sim, isso viabiliza, né? sim. Lá em Santarém tem uma incorporadora que, isso é um caso bem legal para o público de vocês aqui. Normalmente os imóveis mais modernos acabam nascendo com um rooftop, um restaurante lá em cima, né? Uma cafeteria embaixo, né? Os imóveis já estão nascendo com os empreendimentos nascendo com serviço. Só que isso gera um desafio para o empreendedor, porque ele fala assim, tá bom, eu fiz uma laje aqui de rooftop que, sei lá, vale 4, 5 milhões, né? Mas eu não posso vendê-la, porque se eu vender, o que que o cara vai colocar lá em cima, o novo comprador? Eu vou perder o controle do mix, então ele fica preso no ativo. Uhum. Então, lá em Santarém, essa incorporadora que chama LBIN, eles venderam 48% da laje para vários proprietários, de 2 em 2%. É uma venda imobiliária feita com corretor, inclusive eu sou proprietário de 2% de um restaurante em Santarém. Então, assim, esse fracionamento serve para esse tipo de operação. Entendi. Não só não só de pessoa física, mas a própria incorporadora poder vender uma parte dos seus ativos. Legal. Sobre o Drex, né? É, a moeda digital brasileira e como é que isso impactará, né, na tokenização? Como é que você vê esse movimento? Sim. A gente falou muito da tokenização imobiliária, mas daria para fazer um outro podcast só de tokenização da moeda. Uhum. Que quando eu falei que os imóveis ficaram de fora da internet, não foram só os imóveis, foram todas as moedas fiduciárias do mundo. Elas ficaram no papel. Então, se a gente olhar hoje para o real não é eletrônico. O real ele é de papel. Lá atrás, né, lá no Banco Central e nos bancos, você tem um lastro chamado real de papel. Não existe moeda real eletrônica ainda, até então. Isso igual com dólar. Não tem dólar digital, né? Mas começou o movimento das nações de dizer, não, só um pouquinho, não faz sentido em 2020, 2021, já 5 anos atrás, eu estou aqui na China, uma das potências do mundo, emitindo um monte de cédula de yuan, né? Uhum. Não faz sentido. Não faz. RMB lá, eu vou começar a emitir digital. Então, aos poucos, começou com 5, 10 nações, o Brasil é uma das primeiras a fazer a sua moeda digital, mas o último número que eu peguei eram 120 nações no mundo que possuem já projetos em diferentes fases de tokenização da moeda soberana nacional. O Brasil é do primeiro pelotão, nós estamos na frente, já na boca para sair para a população. Uhum. Né? O Drex só não foi lançado esse ano por condições políticas, porque o Pix tem uma série de perguntas sobre tributação, né? Teve um episódio aí que o governo Voltou deu atrás. um mal entendido, aí falou, Aham. pô, se deu problema com o Pix, imagina com o Drex, que é o primo rico do Pix, né? Uhum. Eu brinco, né, que existe o Pix, que é o meio de pagamento, e existe o Drex, que é o meio de pagamento com a moeda. Ele é muito mais poderoso, né? Uhum. Então, assim, o projeto do Drex está pronto, ele vai impactar tremendamente a tokenização imobiliária, assim, diretamente. A Netspace passou a andar, só para ter uma ideia, no ano passado, que foi o ano que o Drex estava muito já na boca para lançar, a gente estava no início do ano em 2 cidades, acabamos o ano em 126 cidades, impulsionado pelo projeto do DRAU. O Drex está chegando, o Drex está chegando, né? Sim. Então, por quê? Porque quando o Drex chegar na mão da população, por exemplo, você vai ter 500 mil reais em moeda digital, 500 mil reais digitais na sua carteira digital da Caixa Econômica Federal. Se você vai querer comprar um imóvel,
Aí eu sou uma incorporadora ou uma imobiliária que não me atentei para a tokenização imobiliária. O que vai acontecer? Você não vai comprar o meu imóvel, porque o meu imóvel tem ambiente de papel, né? Porque o Drex é uma moeda digital feita para comprar ativos digitais. Entendi. A principal feature do Drex se chama DVP, Delivery versus Payment. O famoso toma lá da cá. Uhum. Delivery versus Payment. Eu te entrego a propriedade, tu me entrega o dinheiro, atomicamente. Uhum. Não tem nenhum ser humano interagindo. Não tem scroll count, que o pessoal chama. A Aham. conta do meio ficar parada Sim, esperando sim. as pessoas. Não tem isso. É programado para atomicamente o meu token para você e para o seu dinheiro vir para cá. Então, assim, vai ser um impacto gigante, né? Tanto é que é tão impactante que agora com o último governo americano, eles tomaram posse. A primeira coisa que eles fizeram foi atrasar o dólar digital. Por quê? Porque é muito impactante ter um dólar digital para quem tem o dólar de papel como centralizador da economia mundial. Sim. Se você é dono do dólar de papel, você ia criar o dólar digital para flertar com a China? Você não faria isso. Então, assim, os Estados Unidos passou a estar atrasado. Tava os Estados Unidos quase junto com o Brasil, a Uhum. China lá na frente, China, Rússia, Índia, os BRICS muito à frente, os Estados Unidos aqui no segundo pelotão, o Brasil na frente, e agora os Estados Unidos foi lá para trás, está no terceiro pelotão, porque ele atrasou de propósito o projeto do Drex. Mas não tem saída, não tem como. Vou dizer, não, meu dólar vai ser de papel. Não tem Não jeito. tem como. É, Assim como o realmente real também não vai ser. faz todo sentido isso. E pensando, eu falo que existe de fato um melhoramento assim da atividade da corretagem, das imobiliárias, uma profissionalização e uma frequente intenção de se destacar, de nichar, de se distinguir, né? Conseguir fazer algo que atribua mais valor à corretagem imobiliária enquanto uma consultoria propriamente dita e afastar um pouco a pecha do corretor de que a... Sim. E aí eu fico pensando, né? Qual que é a posição da imobiliária tradicional? Existe muito essa figura, né, aqui no Brasil, e do corretor de imóveis, quando a gente pensa em tokenização. Eu diria que até o final do ano passado, que as imobiliárias não tinham entendido ainda o que acontece quando elas não avançam com a tokenização. Teve um evento da Associação, né, Brasileira de Imobiliárias lá em Balneário Camboriú no final do ano Sim. passado, e eu notei que só ali elas foram entender que se elas não entrarem na tokenização imobiliária, a tokenização vai ocorrer de qualquer forma e o ativo imobiliário será transformado em ativo financeiro. E quem é que vende ativo financeiro? Aqueles que estão registrados na Anbima, não no Cresci, Uhum. ou seja, o assessor de investimento. Então, eu corretor, eu imobiliário, se eu não entrar, eu vou perder espaço para o meu primo do lado, que é o assessor de investimento. Então, elas se deram conta disso. E uma outra coisa que os corretores começaram a se dar conta, e também as incorporadoras, que o mercado digital ele tem um comportamento de recorrência que não existe no mercado imobiliário. O mercado, vamos fazer um exemplo prático aqui. Como é que funciona uma operação tipo a do iFood, né? Por que cresce tanto, né? O iFood é 7 vezes maior em termos de valor de mercado que a maior incorporadora do Brasil. Olha, vocês estão pensando em nomes de incorporadoras, eu não vou falar. Pensem aí, pega a maior de todas, multiplica por 7 e você tem o valor do iFood, que é mais ou menos 70 bi de reais, é o que vale uma operação tipo iFood. Por que vale tanto uma operação de sanduíche, ou de ingresso, ou de táxi, frente a uma imobiliária que gira muito mais dinheiro e tudo mais? Por quê? Numa operação digital, quando você vende o sanduíche, a corrida de táxi, qualquer coisa digitalmente, você não perde o ativo. Você acorda no dia seguinte e vai vender o mesmo ativo. No mercado imobiliário, você já está entendendo o que vai acontecer. Incorporou, construiu, vendeu, perdeu. Vendeu, perdeu. Resumindo, vendeu, perdeu. Você não tem como vender um imóvel sem perder o imóvel. E você perde, além do imóvel, perde o cliente. Então, o churn, que é o termo técnico para Sim. perda, é de 100%.
O churn do iFood, do Netflix, do Spotify é de 5% ao mês. O da imobiliária é de 100%. Então, os corretores começaram a se dar conta disso. Poxa, quer dizer então que quando eu vender um imóvel tokenizado, eu não tenho mais a relação vendeu-perdeu? Não. Você, incorporador, criou o token na matrícula do imóvel, esse imóvel vai ser vendido, daqui a 20 anos ele vai ser vendido de novo e o token da incorporadora está lá. Ela vai participar de um pedaço das taxas de transação desse imóvel, ou de financiamento, ou de sale leaseback, tudo o que acontecer com esse imóvel. Hoje, daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, a incorporadora, o corretor que fez a tokenização, a imobiliária que ajudou a fazer o processo, está ali gravado no token que eles fizeram parte desse negócio. Então vai dar uma diferença bem grande no Excel de projeções financeiras desse pessoal. E também tem um outro aspecto, né, que é que os clientes começarem a procurar imóveis tokenizados e a imobiliária não ter o que falar sobre esse assunto, né? Ela precisa urgentemente entender o que está acontecendo, porque daqui a pouco o público da imobiliária muda, né? É uma questão geracional. Sim. Você começa a lidar com uma turma que falar de ativos digitais faz mais sentido do que para os velhos clientes das imobiliárias. Sim. Então é uma estratégia também, né? Eu vou te dar já um spoiler, assim, junho é o mês que tem um evento anual do setor, que é o Blockchain Real Estate Summit, acontece no mês de junho, e lá esse ano vai ter alguns lançamentos, tipo, que já são do presente, não é de futurologia. Você compra um apartamento tokenizado em São Paulo, de uma rede que atua em mais de uma cidade, e você fica com o direito de transportar esse apartamento para outra cidade, a sua propriedade. Então, vou dar um exemplo prático. Nasci em Porto Alegre. Acabei de comprar um apartamento no litoral do Rio Grande do Sul. Por meus próximos 5 anos. Daqui a 10 anos, eu não quero apartamento lá, mas eu quero ter um apartamento agora lá. Então, eu comprei ele tokenizado, alinhado com a incorporadora que tem imóveis aqui em São Paulo também, no mesmo padrão, na mesma rede. Uso o mesmo tipo de sistema de locação, tudo mais. Então, daqui a 5 anos, eu vou apertar um botão lá na plataforma e vou dizer, transfere a propriedade desse meu imóvel que está em Porto Alegre para aqui, para Bela Sintra, que vai ser a rua que está o meu novo imóvel. Sim. Isso é possível hoje, vai ser anunciado no evento anual do setor. Então, assim, é uma coisa meio louca você pensar que a propriedade pode ser transportada para um outro lugar. Vai poder, se ela for em token, vai poder ser feito. Nada mais disruptivo do que isso, né? De fato, é algo bem impactante que a gente tem que ficar atento. Bom, já caminhando aqui para o final, eu gostaria de te perguntar, né? Assim, bom, a gente está falando aqui, pelo que eu estou entendendo, com alguém que tem o hábito aí de pensar o futuro, né? E qual que é o principal desafio aqui, hoje, da tokenização, de um modo geral, assim? Qual que é se eu fosse pensar aqui, o que eu preciso discutir hoje, com quem? Qual que é o principal entrave da popularização de algo como a tokenização? O que você diria? Sim. Essa pergunta não é inesperada, né? A gente está desde 2020 se perguntando sobre isso e antes de começar, a gente acertou bem onde é que estariam os desafios. A gente colocou tipo um tripé. O primeiro desafio, ele é geográfico. Por que geográfico? Porque o Brasil é um país continental e qualquer assim, banco que vai fazer uma operação não vai pensar em São Paulo. Não adianta você fazer a tokenização de São Paulo. Não vai adiantar nada. O Brasil tem 5.500 municípios. Então, o primeiro desafio geográfico. O segundo é a incorporadora, porque ela que é o nascedouro dos imóveis, né? Ali que vem a nova geração de imóveis. Então, esse seria o segundo desafio, fazer as incorporadoras tokenizar desde a planta. Tá? E o terceiro, os dois primeiros já foram passados, a gente já passou de 100 cidades geograficamente, já tem 15 incorporadoras, né? E agora com o fechamento da House vão ser 600 incorporadoras. Então, sim, já passou disso. O grande pilar agora que está faltando em escala é o crédito.
é o crédito em garantia de token, né? Dando token em garantia. Então, esse seria o desafio desse ano, é fazer projetos para que os bancos utilizem formalmente o token como garantia das suas operações de crédito, financiamento e tudo mais. E esse é o caminho que a gente está andando com o Sicoob e os outros dois bancos que fecharam com a gente. Eu imagino que nós temos lá a matrícula. Você mesmo disse que fizemos o caminho inverso, né? A gente tornou matrícula o token. Isso. Mas a gente tem lá um proprietário, né? Registral, que tem a sua vida acontecendo. E eu tenho que fazer essa pergunta porque, eventualmente, né, esse proprietário tendo algum outro problema, né, Sim. judicial, uma determinação, por exemplo, de uma penhora, e ali, a rigor, a propriedade continua sendo dele. Isso já é um problema que já foi provocado, já foi entendido? Já a gente passou no final do ano passado pela primeira penhora de token, fizemos uma festa que mostra o reconhecimento Claro, que é algo penhorável que tem valor de propriedade. sem dúvida. Mas você tocou num ponto super importante que estava faltando e que é muito importante, e aqui não em defesa direto dos cartórios, mas dizendo que o cartório, mesmo que ele fosse ágil, não ia mudar grande coisa. Por quê? O nosso problema do mercado imobiliário é a da custódia. Qual é o desafio do mercado imobiliário? Se eu te vendo um apartamento, o que você vai fazer? Você vai colocar em custódia. Eu vou te perguntar, vai em nome de quem? Você vai dizer, vai no meu CPF. O que você está fazendo? Você está fazendo a custódia da propriedade civil no seu CPF. Nada mais amador do que isso, porque o seu CPF está no meio produtivo. Você casa, separa, tem filhos, tem funcionários, tem ação trabalhista, não, né? Não. Não é, acho que é um direito de todo mundo receber, né, ações trabalhistas. Então é um problemaço você fazer a custódia no seu CPF se você está no meio produtivo. Assim, você está é como se tivesse com o imóvel no colchão. Por conta disso, na hora de uma transação, tá aqui o registrador sentado na mesa, ele vai olhar para nós e vai dizer, deixa eu ver o CPF que estava custodiando esse apartamento. O cara era empresário? Certidão A gente participa disso Você aí. conhece bem. Então, assim, o problema ali da morosidade não está sendo por causa do cartório, está sendo por causa da autocustódia do bem. Como é que funcionava no mercado financeiro há mais de 100 anos atrás? Funcionava igualzinho. Eu ia fazer uma transação contigo, eu sentava aqui, eu vou te pagar 1 milhão agora. Como é que eu te pagava 100 anos atrás? Com uma mala de dinheiro. Sim. Aí você parava a transação. Opa, só um pouquinho, uma mala de dinheiro, vamos contar esse dinheiro, será que não é falso? Qual é a origem desse dinheiro? Da onde é que, entendeu? Um monte de coisa que a gente olha para o imóvel dessa forma. Então, foi criado os bancos para custodiar o nosso dinheiro e não ter esse problema. Se eu te passar um Pix aqui de R$ 1 milhão, tem algum problema? Você vai dizer, não, tá, é um Pix, né? Ah, Então, assim, a tokenização imobiliária traz para o centro dessa mesa um papel novo no mercado imobiliário, que é o custodiante de propriedades civis, que vão ficar com o nome do token em terceiros. Então, quem é o cara indicado para fazer isso? Ou o incorporador através da sua SPE, aham. porque a SPE já é custodiante do imóvel durante a obra. Uhum. Então, ela poderia ser. E um veículo mais forte que isso é o próprio banco. Você já deixa o seu dinheiro no banco em custódia todos os dias. Por que você não deixaria o imóvel? Quando eu falo isso, às vezes as pessoas falam, deixar meu imóvel no custódia do banco? Você tem dinheiro lá? Então tira, se você não confia, né? Então, assim, qual é o efeito que acontece, Arthur, quando o imóvel fica em custódia da propriedade civil do banco e o token fica na sua mão? Não há necessidade de diligência. Se eu vou te fazer a venda, você vai me perguntar, no mundo tokenizado, né? Está em custódia de quem essa propriedade civil? Está em custódia do Itaú. Você vai dizer, legal, meu dinheiro está lá também, obrigado, passa o token. Entendeu? E eu vou Sim, fazer a transação em 30 segundos, porque não vai ter diligência no imóvel, vai entendi. ter diligência entre agentes. Quando eu comemorei a penhora, né, do token, foi
foi a penhora do token, não do imóvel, porque o imóvel está limpo. Ele está lá parado, ele está num cofre, que nem o dinheiro. O imóvel, ele passa a não estar mais operante e quem vai perder, se você tomar uma ação trabalhista, você vai perder o token. Na primeira execução, você tem o token penhorado, o banco vai pegar o credor, né? Vai pegar o token, vai ler lá no regulamento que o proprietário do token pode ir no cartório destokenizar o imóvel. Daí ele vai pegar o token, vai no cartório e vai dizer, me dá o imóvel. Então, Entendi. no final das contas, o efeito é o mesmo, tu consegue perder o imóvel, mas nas outras, todos os casos de uso, que é o caso de uso do dia a dia, que é comprar, vender, onerar, dar em garantia, tarará, todos os direitos que o proprietário civil tem, isso a gente consegue fazer sem a famosa diligência do imóvel. Legal, sensacional esse papo. Uma última pergunta, Andrés, sobre, sei que ainda tem coisas a conquistar aqui, né? Mas vocês pensam em internacionalizar a propriedade digital, né? Atuar em outra, pelo menos aqui na América Latina, em outros países, já tem alguma coisa relacionada a isso? Muito. No ano passado, a gente fez o nosso processo de preparação para a internacionalização. Não é com comportamento audacioso de grandiosidade, mas para poder também se defender, porque se a gente não tiver pronto para sair, ficar só esperando a concorrência chegar, pode ser ruim. E a gente acredita, de fato, muito mais em parcerias do que concorrências, né? De poder colaborar. Esse exemplo que eu dei de transferir meu imóvel de Porto Alegre para São Paulo, a propriedade, eu posso transferir ele para a Suíça, se eu estiver interconectado com outros países. Uhum. Aí, o ano passado, o que nós fizemos? A nosso programa de licenciamento, nós tokenizamos ele também. Então, o dono da cidade, sei lá, de Campinas, ele vai receber um token, tá? E a gente fez isso para países, em vez de tokenizar, em vez de licenciar cidades, nosso programa de licenciamento é por país. Nosso primeiro contrato foi com a Suíça. A gente fez uma reserva da Suíça e é super legal porque a Suíça também é muito similar com o sistema germânico Uhum. e lá eles não usam esse token com posse, então a gente está intercomunicando com a Suíça. Eu tive lá pessoalmente em Zug, sentei com o governador do cantão de Zug explicando como é que era feito no Brasil. Ele falou, nossa, na Suíça não tem isso. Pois é, Uhum. estamos aqui nós brasileiros, né, fazendo isso. E nós oficialmente agora estamos fazendo também uma negociação similar com Portugal. São experimentos, mas no sentido de mostrar que, olha, em outros países deverão haver customizações, porém o sistema é muito similar. Normalmente mais brando do que é no próprio Brasil. Legal. Para fechar, não vale tokenização, né? Mas eu não poderia deixar de perguntar qual que você acha que é a próxima grande tendência, assim, algo que vai impactar a nossa vida de um modo geral, assim como eu sei que as pessoas que pensam muito sobre isso já têm algumas hipóteses, né? Qual que você acha que é a grande tendência que pode, mais uma vez, impactar a nossa vida de um modo geral, assim? Eu me dei conta disso, do que eu vou falar, no final do ano passado. Não que eu me dei conta, eu conversando com uma pessoa, estudioso de inovação, me fez o seguinte comentário, porque a gente estava falando sobre inteligência artificial, né? Onde é que vai parar esse negócio? Ah, E tá bem fácil de entender que tem duas coisas que vão se misturar, né? A biologia e a inteligência artificial. Então, isso é muito, muito disruptivo, né? Então, todas essas coisas que mexem com a biologia, que é a vida humana, uhum. com inteligência artificial, a gente vai poder misturar os dois. Não sei onde é que nós vamos chegar, mas isso vai possibilitar os seres humanos, né, a nossa raça, né, nossa espécie, raça, poder se comunicar entre si, não só do jeito que a gente faz hoje, mas misturando biologia, inteligência artificial, transmissão de informação. Então, e eu vou te dizer, eu não conheço nada disso. Eu fiquei boiando, eu fiquei imaginando, sabe, pensando, putz, é verdade, essas coisas vão se misturar. É. Estão estudando muito longevidade, né?
Só se fala nisso, Você né? fala nisso. Eu também li uma matéria que o bebê de 800 anos já nasceu. Né? Eu achei alarmista um negócio desse. Me falaram que eu ia viver 120 anos, né? Pô, legal, a gente já pegou, eu vou pegar o rabinho do negócio, mas é por causa dessa mistura da biologia com essa tecnologia avançada da inteligência artificial que consegue chegar no nível do cérebro humano e passar dele, inclusive. A gente já está lá quase passando. Então, esses dois caras. Tem uma coisa que eu preciso estudar, biologia. Entendi. Eu sempre gostei, mas eu estou devendo, mas vou ter que estudar. Legal. Queria te agradecer em nome do escritório, foi um papo sensacional. E fica à vontade para fazer suas considerações finais e deixar seus contatos e onde que a turma pode ver mais sobre tokenização, sobre a propriedade digital. Olha, em vez de deixar os contatos, sabe o que eu vou deixar aqui? Vou deixar pedaços de apartamentos reais para vocês pegarem um pedacinho. Tá. E acho que é super legal, porque é uma ação educativa que a gente pegou um apartamento e fez um fracionamento dele, e a gente já tem 20 mil proprietários desse apartamento. Então, assim, por que a gente está fazendo isso? Para as pessoas deterem um pedaço da propriedade digital. Eu não sei se você quer que eu coloque numa URL, a gente tem a URL propriedade.digital/experimente. Você vai baixar um pedaço de um imóvel real, na verdade é uma fração de um token que está atrelado no imóvel registrado na primeira zona de registro de Porto Alegre, é um apartamento, está alugado no quinto andar, e você vai ganhar um aluguelzinho ali de centavinho só para entender como é que funciona, mas depois tem que declarar no imposto de renda, né? Legal, obrigado. Até mais, pessoal. Um abração. Um abraço, obrigado.